precisamos ser especialistas em Bíblia. Para quê? Não para ser melhor do que alguém, mas para nós não sermos enganados pelo inimigo, pelas pessoas. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Santo Deus de Israel. Maravilha de Deus. Vamos guardar? Só falta mais um. Achou? Todos encontrou? Só falta mais um. Nós vamos esperar e nós vamos ver. Porque ninguém vai para o céu sozinho. Temos que ir todos juntos. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Jonas, capítulo de número 1. E depois que nós lermos, deixa a sua Bíblia aberta, amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos todos ler o livro de Jonas, amém? Em nome do Senhor Jesus. E depois que ler, você não fecha a sua Bíblia, amém? A palavra de Deus diz assim, ó, presta atenção e leia. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te. Olha a primeira ordem de Deus para Jonas. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, podemos assentar. Glória a Deus, aleluia. Continue com a sua Bíblia aberta, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, durante dias Deus tem me incomodado com esta palavra. E eu tenho meditado muito nesta palavra. Porque nós estamos vivendo num tempo, irmãos. Esse dia eu conversava com uma pessoa e ele dizia assim para mim: as pessoas não querem mais compromisso com Deus. As pessoas não querem mais ter relacionamento com Deus. E eu disse assim para ele: engano seu. As pessoas querem sim. As pessoas querem ter compromisso com Deus. As pessoas querem ter Deus. O que elas querem é ter a forma delas. E não é desse jeito que funciona. Jonas servia a Deus. Mas quando Jonas recebe uma ordem, ele desobedece. E não porque a ordem era uma ordem que poderia ser desobedecida. Jonas desobedeceu porque ele era muito religioso. A religião muitas das vezes nos trava. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós achamos que o nosso nome, porque está escrito no livro da vida, porque nós já somos salvos, a salvação acabou para todos, que nós não podemos mais pregar para as outras pessoas porque elas são impuras. Nós não acreditamos que o drogado, o viciado, aquele que está caído lá fora, não pode ser alcançado. Esse era o problema de Jonas. E a Bíblia diz que Deus se preocupa com todos. Imagine se a salvação tivesse terminado quando? Antes de você se arrepender. Deus diz assim para Jonas: Jonas, levanta-te.
Deus diz para nós: levanta-te. Irmãos, é lindo, irmãos, é maravilhoso quando nós louvamos, quando a unção cai, quando você é curado, quando as almas estão na igreja, as pessoas estão vindo no culto, mas nós não podemos nos conformar. Nós não podemos dizer: tá bom, a igreja já está cheia. Não, nós temos que ir atrás das almas que estão lá, porque Deus manda para nós dizer hoje, diz assim para mim e para você: levanta-te. Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega para eles, porque a malícia, a maldade deles chegou até mim. Irmãos, toda maldade, irmãos, vai até Deus. Todo pecado que é cometido, primeiro é cometido contra Deus. O pecado não é cometido só contra o seu irmão ou contra a sua irmã. O pecado, todo pecado primeiro é cometido contra Deus. O filho pródigo disse assim: levantar-me-ei e vou até meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Por isso nós temos que ter cuidado quando nós nos deixamos levar, irmãos, por situações que nós possamos transgredir a lei de Deus, porque primeiro nós estamos pecando contra Deus. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E o homem até que se levantou, mas ele levantou para fugir. Sabe o que Deus me dizia nessa tarde? Olha só, ó. Levantou Jonas, pagou a sua passagem e desceu. Todo desobediente desce. Todo obediente sobe. Vamos lá, irmãos. Todo obediente, todo desobediente desce. E não é só na vida espiritual, também é na vida profissional. Imagine você sendo um empresário. Imagine você sendo dono de uma empresa. Imagine você tendo um empregado, 2 empregados. E você precisa subir alguém para o cargo. Quem que você vai subir? O obediente ou o desobediente? Quem que você vai querer elevar? Quem só te dá problema ou quem obedece a sua voz como patrão? Imagina Deus. Irmãos, estar diante de uma igreja é bênção, mas é desafio, é luta, é prova. Primeiro, a igreja não pertence ao pastor. Primeiro, a igreja não pertence ao homem, ela pertence a Jesus. Por mais que a igreja seja pequena ou grande, por mais que a igreja tenha 2 membros ou 2.000 membros, ela pertence a Jesus e não homem algum. Mas todos precisam ser obedientes a Deus. Deus escolhe as pessoas e levanta elas. Mas a partir do momento que eu passar a ser desobediente a Deus, Deus me remove facinho. Eu tenho essa consciência. E você precisa ter essa consciência. Antigamente a gente falava na empresa de facão. Hoje eu não sei mais como que é. E quando vinha o facão, todo mundo ficava com medo. Ainda mais os desobedientes. Porque o facão pega primeiro ninguém. Jonas desceu. Todo desobediente desce. E ele comprou a passagem, pegou o navio que ia para Tarso. Irmãos, quando nós adentramos uma vida de desobediência, não tem como nós nos enquadrarmos no plano de Deus. Irmãos, você pode ser o melhor crente, você pode ser o melhor louvor, o melhor levita, o melhor pregador. Se você começar a ser desobediente, Deus vai levantar outro no seu lugar e os planos de Deus não vão se concretizar na sua vida. Aleluia! Elias não é a bênção? Elias é uma bênção. Mas quando Elias disse: Senhor, pode tirar a minha vida, eu não sou melhor que os meus pais. Deus disse para ele: tá bom, Elias, unge Eliseu no teu lugar que eu vou te recolher. E nunca, irmãos, parece que tem um fim para o desobediente quando ele começa a crescer.
Eu poderia dar muitos exemplos de crentes que eu conheço aí fora, que outra hora estiveram diante de Deus e hoje está o quê? Irmãos, dá dó de ver. Andou nos caminhos de Deus, mas começou a desobedecer. Primeiro, saiu da igreja. Depois, tirou a sua roupa de crente. Eu não estou dizendo roupa física não, tá? Eu estou dizendo a sua roupa mesmo de crente. E foi só descendo, irmãos. Há crentes no prostíbulo. Há pastores procurando prostitutas. Há missionários que hoje pertencem a centro de macumba. Porque foram descendo. Jonas desceu para Jope, pegou um barco, comprou a passagem e fez o quê? Desceu para Jope, depois desceu para o fundo do navio. Só descendo. E ainda vai descer mais. E Deus, irmãos, sempre vai tentar buscar o desobediente. Deus sempre vai tentar buscar o desobediente. Jonas desceu para o fundo do barco e foi dormir. Não se importava mais com as situações, com as coisas. Às vezes nós vamos pregar para quem já esteve no caminho e diz: eu não tenho mais força. Eu não creio mais que Jesus pode me receber. Mas nós temos que orar e tentar buscar essas pessoas. E Deus levanta uma grande tempestade. E o barco começa a balançar. O barco do desobediente sempre está balançando. O desobediente nunca está estável. Sempre ele tem uma reclamação. Sempre ele tem uma murmuração. Sempre ele tem algo que não está de acordo com ele. Mas não, Deus o chamou para fazer os seus planos, mas para que os planos de Deus venham se cumprir na minha vida e na sua vida. E o barco está quase virando, e o desobediente está lá dormindo. E as pessoas dizem assim: vamos lançar a sorte. Para quê? Para ver o que está acontecendo. Irmãos, foi domingo passado, que nós pregamos sobre a mulher que tinha um espírito de enfermidade. Aqui também tem o quê? Uma prova espiritual. Só que aqui não é um demônio, aqui é o próprio Deus. Horrível coisa é cair nas mãos, quem completa? De um Deus irado, né? Ou furioso. Horrível, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Jonas caiu na mão de Deus. E a minha sorte foi lançada, chegou a Jonas. Irmão, já viu aquelas provas, aquelas lutas que você vê que é Deus tratando com a pessoa? Deus está tratando com a pessoa. Deus está moendo ele. Deus está passando ele pela moeda. Deus está amassando o barco. Deus está apertando. Aí o que é que você faz? Vai lá e entra na prova. Deus está tratando para tentar curar, para trazer de volta para o caminho a família, trazer o irmão. Aí você vai e entra no meio do quê? Do vendaval. Mas não é um vendaval da parte de homem ou de demônio, mas é um vendaval que Deus lançou. Por isso nós temos que ter discernimento espiritual. Quando é Deus tratando ou quando é o diabo oprimindo. Às vezes nós olhamos e vemos, é Deus na sua vida, para te salvar, para te trazer de volta. E as pessoas chegam ali e falam: você está dormindo aí? E ele diz: eu já vou falar a verdade. Eu sou hebreu. E esse vendaval é porque eu estou desobediente. O povo lá fora sabe, irmãos, quando eles estão desobedientes. Muitas das vezes nós que em desobediência não conseguimos enxergar. As pessoas chegam: pastor, eu não tenho mais força para voltar para a igreja. Eu já pastoreei, eu já fiz missões, mas agora eu não tenho força. Ele sabe que é Deus que está apertando ele lá, só que ele não consegue voltar. Eu já fui crente, eu já ceei,
eu já louvei, eu já fiz tudo, mas eu me afastei, e hoje eu não consigo voltar. Essa pregação, irmãos, é para que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais, para que nós não venhamos cometer o mesmo erro de Jonas. Ó, só tem um jeito para acabar essa prova na vida de vocês: me lança no mar. Quando Deus está tratando com o marido, sofre toda a família. Quando Deus está tratando com o filho desobediente, sofre a mãe, sofre o pai. Quando Deus está tratando com a esposa desobediente, sofre o marido e sofre todo mundo. Os coitados dos marinheiros não fizeram nada. Deus não tinha um plano para eles naquele momento, mas porque um desobediente entrou no barco deles, eles quase perderam tudo. Por isso nós temos que tomar cuidado, irmãos, quando Deus está tratando, porque Deus é pai. E qual pai quer perder o filho? Como diz o pastor Gomes na quinta-feira, se o seu filho te fazer uma malcriação hoje, e amanhã o que você vai fazer com ele? Você vai matá-lo ou você vai perdoá-lo? Assim também é Deus na minha e na sua vida. Pegaram o desobediente e lançaram no quê? No mar. Não estava bom, né? Descer para jogo, descer para o navio, e agora o desobediente desceu para o fundo do mar. Não está bom, veio um peixe e engoliu o desobediente. Morte. Morte. Eu sei que as pessoas falam que Jonas até acendeu fogueira dentro do peixe, mas o que você comeu meio-dia, o seu estômago já digeriu. Quando Jonas é engolido, ele morre. E ele orou a Deus. Ah, pastor, ele orou morto, irmãos? Para Deus todas as coisas são possíveis. Ah, eu não creio que ele morreu. Quer ver? Lê aí Mateus 12:40. Você separou? Pode ler. Ó, Jesus dizendo: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aleluia. Jesus ficou o quê? Vivo ou morto no ventre da terra? E Jesus testifica. Jesus o quê? Assina embaixo e diz: a história de Jonas é verdadeira. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites morto no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará também no ventre da terra. E Jonas orou. Jonas orou a Deus. E olha o que diz: que Jonas orou e Deus ouviu a oração de quem? De um. Deus ouviu a oração de um. Oh, glória a Deus. Isso que eu amo, vocês estão ligados na palavra. De um desobediente. Deus ouviu a oração não de um ungido, não de um presbítero, de um pastor, de um apóstolo, de um profeta. Deus ouviu a voz de um desobediente. Muitas das vezes você ora a Deus esperando o quê? Uma resposta. Ah, pastor, eu estou orando esperando uma resposta de Deus. Eu estou esperando uma resposta de Deus. Muitas das vezes a resposta já chegou. Só que a Bíblia vai dizer lá em Jonas 2:10, diz assim, ó: pois falou o Senhor a Jonas. Não! E falou o Senhor Jeová ao peixe. Não foi o peixe que orou. Pode ver em Jonas capítulo 2, versículo 10. E falou o Senhor ao peixe. Abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, quando Deus falar com você. Aleluia. Você ora pedindo uma resposta de uma cura. Você ora pedindo a resposta de uma porta aberta. Você ora pedindo a resposta de uma restauração.
Deus falou, quem sou eu para questionar? Eu não creio. Irmão, Jesus falou que Jonas e o peixe engoliu. Essa história é verdadeira. Eu já vi gente tentar humilhar crente com essa história, e o crente não tem a resposta. Verdadeiramente, não tem como um peixe engolir uma pessoa, né? Uma pessoa não cabe dentro de um peixe. Irmão, se Jesus falou, acabou. A Bíblia diz que é um peixe grande, mas poderia ter sido o quê? Um lambari? Uma tilápia grandona, igual eu peguei, glória a Deus. Mas não era muito grande. Sabe, irmãos? Deus falou com o peixe e o peixe obedeceu a Deus. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, irmãos, é melhor não ter o quê? Raciocínio e obedecer do que querer ser muito esperto e ser desobediente a Deus. É verdade. Porque eu isso, eu aquilo, eu sei disso, eu aquilo é do meu jeito, e muitas das vezes só desobediência em cima de desobediência. E Deus ouviu a oração. Lembra quando eu falei que Jonas não queria a salvação das pessoas? Irmãos, nós não podemos nos tornar um Jonas, achar que as pessoas não alcançam mais a salvação. Mas o novo veio no culto já tem 3, 4 meses. E aí? Você desistiu dele? Por que você desistiu dele? E aquele vizinho? E aquele seu parente? Aquele seu amigo? Olha o que diz o capítulo 3. Eu vou ler para você entender. E veio a palavra de Deus a segunda vez ao desobediente, dizendo: levanta-te e vai à cidade livre, prega contra ela o que eu te disse. Olha aí, Deus repetindo. Deus, irmãos, é didático, é professor. E Deus dificilmente vai desistir. Olha só. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra de Deus. Era Nínive uma grande cidade. De quantos dias de caminho? 3 dias. Para percorrer a cidade, precisava de 3 dias. Olha só. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. A cidade é 3 dias para percorrer. O homem fez o trabalho em 1 dia. Quer dizer, fez, mas fez mal feito. Não fez perfeito. Irmãos, eu não quero entrar nessa seara, irmãos. Mas Deus fica falando no nosso ouvido, no nosso coração. Se é para Deus, tem que fazer. Mas o que as pessoas dizem é para Deus, de qualquer jeito serve. Lembra? Fala? Não é, irmão, que as pessoas falam? Eu também já falei isso, irmão. Deus recebe. Deus recebe de qualquer jeito. Irmão, Deus não recebe de qualquer jeito, não. Raramente você vai ver eu louvando. Porque eu não sei louvar e não tenho paciência para ficar decorando. Se eu louvar aqui é porque a prova está grande. E vai ser aquele louvor de sempre, quando Deus se cala. Se vê eu louvando, quando Deus se cala, é porque estou na prova. E muitas das vezes, como foi dito aqui, às vezes é porque eu sou desobediente, e muitas das vezes é porque Deus está tratando com algum do meu. 3 dias para caminhar, o homem caminhou 1 dia, fez mal feito. E sabe o que é lindo, o poder da palavra? Quando a palavra sai da sua boca, ela não volta vazia. João 6,63, as palavras que eu te disse são espírito e vida. A palavra gera vida no pecador. Se a sua palavra está gerando morte, que proveito está tendo? Se você abre a boca para matar a vida das pessoas espiritualmente, qual é o proveito? O homem pregou 1 dia, chegou lá no rei. O rei sabia quem era Adonai, quem era o Senhor Jeová. E ele apregoou o que? Um jejum em todos da nação dele, até nos animais. O que é que Jonas fez? Jonas pegou,
Mas ele orou, ele pregou um dia. Um dia ele pregou. E o que ele fez? Os outros 39 dias. Cadê a diaconisa Rosa? O que ele fez? Subiu para o monte. Porque ele disse, bom, eu já preguei, né? Preguei bem mal pregado, mas eu preguei. E Deus só olhando, o desobediente. Eu vou subir aqui nesse monte aqui, alto, e eu vou ver fogo cair do céu e destruir esse pecador. Eu vou ver enxofre cair do céu como cai no Sodoma e Gomorra. Irmãos, uma vez eu vi uma coisa triste no coração. Um crente dizendo assim, eu não perdoo. Eu não perdoo porque eu entrego na mão do meu Deus. E o meu Deus põe na cadeira de roda. O meu Deus mata, eu nem entrei naquilo. Eu nem entrei naquilo. Como Jonas, irmãos, tem muitos de nós dentro da igreja. Tem muitos. Tem muitos como nós, como Jonas aqui na igreja, tem muitos. Eu não digo na Assembleia, só na Assembleia de Deus brasileira, mas na igreja de Cristo, porque nós pertencemos ao reino de Deus. E Jonas disse assim, eu vou ficar aqui de cima que Deus vai matar todo mundo lá embaixo. E Deus 40 dias e nada. E ele se irou, porque Deus não nos matou. E o livro de Jonas é um livro que não tem final. Ele não tem final. Olha o que diz o capítulo 4, ó. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou todo ressentido. Ficou magoadinho. Não é o primeiro crente a ficar magoado, né, com Deus, né? Jonas pode ter sido o primeiro, mas não parou nele. Às vezes, irmão, nós nos magoamos com Deus e falamos, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais cultuar. Ah, eu não quero, ó, chega de igreja. Deus não faz a minha vontade. Ah, eu orei por isso e Deus não me deu. Eu orei para aquilo e Deus não fez. Ah, eu estou orando em vão. Mas você não foi chamado para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia, glória a Deus. Deus tem plano melhor para você do que os seus planos. E Jonas disse, ó, e orou ao Senhor e disse, o homem vai orar, o homem é um homem de oração. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso eu me preveni fugindo para Tarse, porque eu sabia que Deus é piedoso, misericordioso, longanimoso e grande em benignidade, e que te arrepende de fazer o mal. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse homem conhecia Deus, ele só não tinha mudado, ele só ainda não tinha se transformado. Ele sabia de que Deus era capaz. Para que eu vou pregar para um drogado? Para que eu vou pregar para um prostituto? Eu sei que Deus vai perdoar. Para que eu vou pregar para aquele que saiu da igreja falando mal de mim? Para que eu vou pregar para aquele que tentou destruir meu casamento? Eu sei que Deus vai perdoar. Porque Deus é o quê? Deus é piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e se arrepende de fazer o mal. Glória a Deus, aleluia. Foi por isso que eu e você não vamos consumir. Porque Deus é tudo isso. Eu orei ao Senhor, eu falei para o Senhor que eu não queria pregar para esse povo. E bem no final Deus diz assim, e disse ao Senhor, porque Deus ali, irmão, fez levantar um pé de abóbora, bucha, seja lá o que quiser, e fez o que? Uma sombra na cabeça de Jonas. E Jonas está lá, né, irmão? Aí Deus mandou o verme para matar aquele bicho, aquela planta. E ele ficou lá deitado, dormindo, desgosto, pedindo a morte. Pode me matar.
E ele se irou. E Deus disse assim para ele: irmãos, olha que bênção, irmãos. O homem é desobediente, é um homem de oração, e é um homem que Deus fala com ele. Ele disse o Senhor: tiveste compaixão da cobroeira, na qual você não trabalhou e nem fez crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite morreu. E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Deus disse assim: ó, o pecador lá fora, eu ainda não destruí, não matei ele, porque ele não sabe fazer a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Como assim, pastor? Ele está cego nos pecados, ele está perdido, e precisa de você, obediente, falar do amor de Deus para com ele. Aleluia, Deus. Para que os planos de Deus venham a se cumprir na minha e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Ô, irmãos, quantas das vezes me deu vontade de parar de pastorear? Não foi nenhuma nem duas. Quantas das vezes eu falei: não dá, vamos fechar a porta, vamos cultuar em alguma igreja. Vem pro, vem levante. Um dia eu falei para o presbítero, falei para a irmã Jussara, falei para o irmão Marcos, para a irmã Jussara, né? Falei: vamos fechar a porta aqui, vamos tocar tudo só nos marfeiros. Vamos fechar para cá, vamos para lá, porque aqui não dá, aqui é muita perseguição. Vocês podem olhar o bairro, aqui quem mora aqui no bairro vê. Sabe qual que é a tristeza, irmão? É ver a falta de comprometimento que as pessoas têm com Deus. Às vezes dá vontade de parar, mas a vontade não te define, porque você não vive mais de vontade. Você vive do que? Dos planos de Deus na sua vida. Aleluia. Se você hoje for o seu último dia e Deus te pegar de desobediência, para onde nós vamos? Jonas orou do ventre do peixe, vivo ou morto, imagine como você quiser. Eu acho que ele estava morto. Tem estudiosos que vão dizer que ele estava vivo. Amém? Nós não vamos discutir se ele viveu ou se ele morreu. Nós vamos discutir que o plano de Deus para a vida dele se cumpriu, mesmo ele tentando ser desobediente. Deus foi lá e trouxe ele de volta. Aleluia, glória a Deus. Porque o desobediente não desce por uma vez, ele desce aos poucos. Vamos colocar de pé. Deus tem um plano para mim e para a sua vida. Diga: Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a minha família. Deus tem um plano para meu filho, para minha filha. Irmãos, vamos louvar junto com Jonathan. Deus tem um plano para você. Cadê o plano? Deus tem um plano. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Jonathan. Irmãos, vem aqui, Jonathan. Jonathan não gosta muito da graça, né, Jonathan? Irmãos, o Jonathan tem, né? Ele é especial, tá? Ele é especial. Não é diferente de nós. Porque nós também, irmão, não estamos certos também, não, tá? E ele pediu para louvar. Quando ele pediu para louvar, eu fiquei muito feliz a primeira vez. E eu achei que ele ia louvar mais. E agora ele tomou o gosto. E eu falava com Deus, falava: Deus, qual é o tema dessa mensagem? Quando ele falou para mim, eu falei: qual louvor? Ele falou: os planos de Deus. E Deus me deu aquele start. Deus tem um plano para mim, para a sua vida, como teve para a vida de Jonas. Vamos louvar. Coloca a mão no seu coração. Louva junto com o Jonatas, amém? Glória a Deus. Vamos louvar Jesus.